a gente deu uma câmera para o pessoal do Pueblito Cue, né? Que vinha recebendo ataques. E a gente deixou uma câmera lá, 5 dias depois eles filmaram um tiroteio para cima deles. Depois desse tiroteio, mais 25 tiroteios aconteceram em várias regiões com mortos e feridos, como a gente conta no filme. Então o gatilho está solto mesmo, né? Não tem, inclusive, participação da Polícia Especial de Fronteira, aquela coisa toda. Mas o Marco Antônio, por exemplo, o procurador, continua lutando lá e conseguiu prender os fazendeiros que mataram o último cara lá em Carapó, né? Então é esse embate, né? Martírio, eu comecei em 88, né? Na verdade eram registros de cerimônias, rezas. O movimento de retomada foi liderado e é liderado por lideranças religiosas, né? Porque herança do SPI e da FUNAI, né? Os capitães eram pelegos, né? Enfim, ganhavam por cabeça que eles mandavam para corte de cana em São Paulo, nas usinas, né? Então os capitães, os caciques da época, né, da década de 70, né, eram gatos, vamos ver, eles ganhavam por cabeça. Então quem assume esse movimento são as lideranças religiosas. E eu filmava justamente esses encontros religiosos, não é? Que no dia seguinte da reza vinha através deles uma mensagem do que fazer, não é? E evidentemente era para, né? E todo o processo de retomada é antecedido por 2, 3 anos de preparação religiosa, né? E a reta final é um batizado, quer dizer, você é protegido pela reza, né? Então tudo isso vem dentro desse contexto, né? E eu volto, quer dizer, eu filmei até 99, quando eu fiz um capítulo da série Índios no Brasil com os Guarani de Kaiowá, justamente, né? Depois eu nunca mais fui lá, né? E eu volto 15 anos depois, aí já 2011, com a morte do Nísio e o desaparecimento do corpo dele. Eu fiquei muito abalado e resolvo voltar sem financiamento, na cara e na coragem, não é? E então eu retomo as filmagens com os grupos que eu já tinha filmado para dar um pouco de uma profundidade histórica, né? E começo uma pesquisa histórica, né? A partir dos relatórios antropológicos que fizeram esse trabalho de mastigar toda uma documentação, e descubro que raríssimas vezes no Brasil tem um processo tão bem documentado, né, de expropriação, deportação, confinamento, né, que aliás são crimes de lesa humanidade que nem prescrevem, não é? Isso está registrado em radiogramas, relatórios oficiais, BOs de delegacias, enfim, tem uma documentação fantástica, né? Então, essa dimensão histórica ganhou um espaço grande no filme, né? Que então retoma a história desde da Guerra do Paraguai, né? E parte da herança desse problema começa ali, o Império, a Nova República, enfim. Faço o SPI, Getúlio, a ditadura, a Constituinte, e aí eu pulo para o desmonte da Constituinte, né? Então é um filme em vários tempos, em várias narrativas, né? Foi um processo meio complexo, né? A questão da história é fundamental porque a gente vive um golpe jurídico do Supremo contra os direitos indígenas, que é o chamado marco temporal, né? Que é uma, na opinião de muitos juristas, é uma interpretação equivocada, não é? Da Constituinte, não é? E
que diz o seguinte: quem estava em 1988 vai ter suas terras reconhecidas, quem não estava, dançou. Quer dizer, é como você pegar e zerar a história dos índios, você entende? E quando é a história que legitima a demanda deles, né? Então é uma coisa gravíssima. É fundamental dar essa dimensão, não só para o entendimento de como é que chegamos aonde chegamos, né? E da legitimidade, né? São documentos oficiais, né? Documentos de processo de deportação, né? É claro que eles não estavam em 88, né? Eles estavam confinados ou na beira de estrada ou nas reservas minúsculas do SPI. Então é isso, martírio é isso. Não é só, ele tem esse dualismo. A bancada ruralista está documentada, tem grandes discursos da Cátia Abreu, né? Tem várias sessões do Congresso, a famosa sessão da Gleisi Hoffmann desautorizando a FUNAI, né? E os ruralistas falando assim, é um circo, né, de gente despreparada que não sabe falar português, gosta de falar complicado, se enrola e fala só absurdo. Quer dizer, então o filme tem esse lado do retrato do Brasil de hoje, porque aquela cambada, aquela turma está no poder hoje, né? E como eu demorei um pouco para terminar o filme, tive que reescrever o final do filme várias vezes, né? Eu ia terminar antes do golpe, depois teve o golpe, então eu tive que atualizar isso. Uma ferramenta para a militância, né? Para entender, né? Para ter argumentos, para entender realmente, né? Você pegar no YouTube, tem centenas de filminho, tal, mas é tudo assim, hoje, tal, mas eu preciso entender esse processo e a legitimidade da demanda dos índios.